Olá, donas e donos, como é que vocês estão? Por aqui tá tudo bem. E hoje eu tô gravando vídeo de uma forma diferente. Eu tô aqui em pé na minha salinha e não foi algo pensado na hora de gravar. A hora que eu fui posicionar a câmera, eu senti que eu devia estar de pé, justamente para trazer a força do elemento terra, do ancoramento, dos pés no chão, né? Que é um pouco do tema do que eu vou falar hoje. Então, minhas queridas, meus queridos donas e donos, no vídeo anterior eu falei sobre o ciclo dos elementos, né? E nessa nova temporada aqui de vídeos do canal, eu tenho falado sobre o pertencimento, sobre ser dona da casa e dona de si, né? Sobre ser dono da casa e dono de si. E quando a gente fala de pertencimento, a gente está falando do elemento terra. A gente está falando de sentir sustentação no espaço em que a gente vive. Então, para quem puder ficar de pé um pouquinho, eu queria propor esse simples exercício que é de sintonizar esses pés no chão, trazer esse ancoramento mesmo dos pés no chão. Pode fechar um pouquinho os olhos, para quem não conseguir fazer isso agora, pode fazer depois, tá? E se conectar com o elemento terra. Vai sentindo o solo desse espaço onde vocês estão. Se você está descalço, descalça, percebe a temperatura desse solo. Se está confortável, se não está confortável. Se você está de sapato, percebe se você está relaxado nesse sapato, se esse sapato ele de alguma maneira está te incomodando, se você está à vontade com ele. E pede licença, licença para esse chão que te sustenta, para esse espaço que te dá a base, para que você exista. A base, a sustentação, para que você ancore aí os seus desejos, os seus sonhos, as coisas do dia a dia, a sua casa. Lembra que antes dessa casa existe uma terra maior que sustenta esse espaço. Se conecta com esse lugar, pede licença, licença para essa casa, licença para essa terra, licença para esse solo. E à medida que você pede licença, vai se sentindo confortável no ambiente onde você está e confortável nesse corpo que você habita. Você pode movimentar o corpo devagar, os ombros, os quadris. Perceber se tem alguma área do seu corpo que está mais rígida, você pode soltar, alongar. Percebe qual é o movimento que o seu corpo precisa nesse momento. Porque quando a gente fala do elemento terra, a gente também está falando do corpo. No Feng Shui, a terra, eu vou falando, tá? E vocês vão se movimentando. A terra é o elemento que dá sustentação e ela corresponde a 3 áreas. A área da espiritualidade, que é conhecida também como a área da montanha, da estrutura, a área da sabedoria, a área que a gente se conecta com a gente mesmo. É também, dentro desse baguá, corresponde à área da saúde, que é esse equilíbrio de todas as áreas do baguá, né? O centro do baguá é a área da saúde, é o elemento terra, que é da gente estar aqui, né, ancorado na nossa presença, ancorados em nós mesmos. E a área do relacionamento, que é o dar e receber, né? Quando eu estou em equilíbrio comigo mesma, eu consigo dar
e receber de uma forma equilibrada, sem dar de mais e sem dar de menos. E a terra é também um elemento que fala do limite. Então, se não tem uma terra equilibrada, se essa terra tá dura demais, tá seca demais, ou se essa terra tá mole demais, tá lama, eu não tenho esses limites. Ou, no primeiro caso, se é uma terra rígida demais, pode ser que esses limites estejam tão estabelecidos que não tô fluindo na vida. Em contrapartida, se essa terra tá muito mole, se ela tá lamacenta, falta limite, sabe? Então, dentro do Feng Shui, o elemento terra corresponde a esses setores que têm números. Então, é o setor 8, que é a área da espiritualidade, o setor 5, que é o centro, e o setor 2, que é o relacionamento. O setor 8, 5 e 2 corresponde a um eixo, que é um eixo terra, é um eixo de estrutura na minha casa. Então, se vocês já sabem aplicar o Bagua a partir da porta de entrada, vocês podem olhar onde é o setor 852 e nesse setor, para quem sente que está ou muito rígido, uma terra muito rígida ou uma terra muito mole, você pode perceber o que vocês têm nesses setores. Se vocês têm terra, como é que está essa terra, se é uma área que está muito solta, se tem muito água, se tem bolor, por exemplo, umidade, né? Se é uma área de relacionamento que pede elemento terra, você tem um bolor, se você tem umidade, provavelmente esse excesso de água está deixando essa terra mais lamacenta. Então são camadas e camadas para a gente aprofundar. Por isso que quando a gente olha o Bagua, não é só simplesmente ir lá onde é a área do relacionamento e colocar os objetos aos pares. Não, a gente tem que entender qual é o elemento terra. O que dá sustentação para essa área. E é por isso que hoje esse vídeo, sem roteiro nenhum, está saindo desse jeito, que é justamente para a gente trabalhar o pertencimento. Porque quando eu trabalho esse pertencimento, esses setores 8, 5 e 2, eu consigo estruturar melhor esse eixo. Então percebam aí o que vocês têm, né, nessa área da casa de vocês. Vou gravar em breve um vídeo como aplicar o Bagua. Me digam se vocês querem que eu faça isso, né, porque de repente pode ser também interessante para quem não sabe, tá? E aí eu trouxe também hoje um livro, que é o livro Linguagem da Casa, da minha mestra de Feng Shui, uma das, né, Sofia Batalha. Esse livro é um livro de cabeceira, assim, ele é maravilhoso. E ela fala aqui um pouquinho do elemento terra. Opa, fechou a página que eu ia trazer. Então, solo, terra, tem a ver com o corpo e tem a ver com o espaço. O Ti do solo, da terra, está ligado ao conceito de Gaia, da Mãe Terra. É ela que nos nutre. Os princípios de cooperação, recuperação, regeneração e nutrição também fazem parte do Ti terra. Ti, energia, né? Energia vital. Segundo o elemento terra, é importante a gente lembrar de honrar, ouvir e estar disponível para os outros. Sentir a terra, o espaço e o corpo, tocar em sua matéria, é também domínio desse elemento. A linhagem matriarcal dos habitantes de uma casa é também refletida nessa energia, porque o elemento terra fala da mãe, a mãe que doa. Então a minha linhagem matriarcal tem a ver com o elemento terra. Imagina a mãe terra que doa o alimento, a minha mãe que me nutriu, a mãe da minha mãe, né, graças a essa herança matriarcal que nós estamos aqui. Então fala muito desse dar e receber, desse equilíbrio. Então assim, numa certa medida, eu sinto que eu tô me doando muito, eu não tô conseguindo ativar o mantra dona da casa, dona de mim. Porque se eu me dou demais, essa terra, ela tá sendo abusada. E é o que acontece com a nossa terra hoje, né? Se a gente vai pensar em tudo que está acontecendo, né? Do consumismo, desmatamento, essa terra chora, né? E eu acho que é muito importante também, agora tá fazendo sentido, porque que eu tô começando por esse elemento. Porque na verdade, gente, eu ia começar falando do elemento água.
Então eu vim aqui pra falar do elemento água, e a hora que eu fui posicionar a câmera, eu falei, nossa, não é sentada de pé, não é água, é terra, olha que doido. Mas isso tudo fala sobre o quê? Sobre intuição. Quando a gente está disponível para ouvir a intuição, quando a gente está disponível para estar ancorada em si, porque não é uma intuição de tipo, não. Para ouvir a intuição, a gente tem que estar aqui, pé no chão, ancorada nessa terra. E o Feng Shui, ele só é praticado com o nosso corpo. Não existe Feng Shui na teoria. Então, às vezes a gente vê, porque, sabe, milhares de coisas que a gente vê, e não desmereço as informações, mas eu acho que a gente pode ressignificar, porque a gente está numa outra era, a gente não está na China, e aí a minha proposta aqui, como eu sempre falo, é a gente sintonizar com a nossa intuição, sintonizar com a nossa casa, sem regras e dogmas, sendo a gente mesmo, né? Então, assim, maravilhosa Sofia, eu acho que ela sintetiza muito bem. E aí que ela fala aqui? Que quando a energia da Terra está em excesso numa casa, os habitantes podem sentir estagnação ou mesmo bloqueio em suas vidas. E uma outra coisa que acontece quando o elemento Terra está bloqueado numa casa, quando ele está em excesso, é entupimento. Quando entope descarga, quando entope rala, quando entope pia. É elemento Terra, ou seja, uma certa rigidez, é como se essa Terra estivesse rígida demais. Quando a Terra está em excesso, às vezes a gente sente que as coisas não mudam, não saem do lugar. Sabe quando tudo que você vai fazer parece que você vai arrastada? Sei lá, você quer mudar qualquer coisa, tipo, nossa, parece que as coisas não mudam. É uma sensação que as coisas não mudam. É uma Terra em excesso. Então percebe se a casa tem entupimento, se você sente que você quer uma mudança, aquela mudança não sai, parece que você já acorda arrastado, acorda tipo, elemento Terra em excesso. Quando há a sensação de não ter base e continuidade na vida, isso é um defeito da energia solo, ou seja, tem a terra demais, que é o entupimento, e quando falta essa terra, é quando parece que as coisas não têm fundação, é quando o chão às vezes começa a levantar numa casa, é como se a casa estivesse falando assim, muda minha filha, vai, muda, faz alguma coisa, sai do lugar. Então percebe se já aconteceu isso na sua vida, em alguma casa que você já viveu, do chão começar a rachar, começar a levantar. É a vida falando, vai, muda. E aí é importante a gente perceber que a era do Baguá que isso aconteceu, pra gente ter uma leitura um pouco mais refinada, e na consultoria são essas camadas que eu aprofundo, né? E que fase da minha vida eu tô vivendo? Que fase que aquilo aconteceu? Falando de estruturas, imagina então as paredes da casa, né? Quando você tem paredes rachadas, você tem essa sensação de falta de apoio. Parece que você tá sozinha, ou quando você tem essa rachadura no chão também. Às vezes parece que falta força, falta essa energia de sustentação que você sente que você vai fazer, que vai dar certo, sabe? E aí, o que eu acho que é importante a gente lembrar? Que a vida ela é cíclica, a casa é cíclica, a gente tem as estações do ano, a gente tem as estações da lua, o Baguá ele é um reflexo de tudo isso. E não existem casas perfeitas, assim como não existem pessoas perfeitas, assim como não existe nada perfeito. Então o que eu tô trazendo aqui, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então é tudo um lembrete pra mim também. E é importante lembrar isso, que o meu papel aqui é compartilhar da minha própria experimentação na minha casa e das minhas próprias vivências. Então assim, apareceu um entupimento, percebe. O que eu não tô deixando ir? Né? Que fluxo é esse que eu tô obstruindo? Se a parede tá rachada, onde na minha vida eu tô sentindo falta de apoio? Onde eu tô sentindo falta de estrutura? Então quando a gente se aprofunda e percebe que nós somos as responsáveis pela nossa casa, eu sinto que as coisas começam a se abrir. Não é uma varinha mágica que, nossa, o Feng Shui mudou a minha vida, não é isso. Aliás, ele mudou a minha vida. Ele vem mudando a minha vida, mas assim, não é sobre uma coisa mágica, uma fórmula mágica. É sobre consciência. Eu acho que autoconsciência muda a vida, autoconhecimento muda a vida. É isso que o Feng Shui traz, pelo menos nessa abordagem que eu pratico e que eu exerço, né, dentro da Harmonizares, que é o espaço onde eu sintetizo tudo isso.
E aí lembrando isso, que aqui o meu canal, Feng Shui com Gabi, ele é o espaço onde eu falo mais sobre o Feng Shui. O meu Instagram, eu vou deixar aqui, é o Harmonizares, para quem quiser saber um pouco mais da minha casa como ela é, me acompanhar nas redes sociais. Acho que é importante que a gente consiga aprofundar um pouco mais, né? Eu acho que é isso do livro. Acho também que é isso por hoje, sinto que é isso. Que vocês possam se sintonizar com esse elemento terra, vocês podem se sintonizar com ele percebendo como é que tá a terra da casa, como é que estão as plantas, né? Se esse solo tá rico, se ele tá pobre, né? Ou seja, se você sente que ele tem vitaminas, se tá aquela terra batida da casa no jardim para quem mora em casa, né? Mas se você mora em apartamento, perceber como é que tá a terra dos vasos, como é que você sente essas características na sua vida. Quando a gente se sintoniza com o elemento terra, a gente tem a possibilidade de se sintonizar com o nosso corpo, com a nossa força, com a nossa espiritualidade e com o nosso centro energético. É isso por hoje, obrigada por me ouvir até aqui. Tá sendo muito bom cada vez mais, eu acho que me mostrar como eu sou, né? E me permitir também explorar minha intuição, tá bom? Então a gente se vê em breve no Fluxo do Vento e da Água. Até!